Oi, pessoal. A atividade física hoje é padrão ouro para as condutas no tratamento das mais diversas dores. Então, a atividade física, sendo ela de maneira regular, de maneira recreativa e até de maneira profissional, ela também fica suscetível ao aparecimento das dores, né? O que a gente tem que lembrar é que dor, no contexto dela, não é só músculos, tendões e nervos, né? Mas o corpo é um metabolismo, ele responde perante as suas necessidades e também perante as emoções. Então, para falar sobre isso com a gente, eu convidei o Dr. Tiago Guimarães, que é médico do esporte, e a gente vai conversar mais e refletir sobre isso. Então, Dr. Tiago, muito obrigado por aceitar o convite. Eu queria pedir para tu se apresentar e aí a gente começa a nossa conversa. Legal. Boa noite, Mari. Obrigado pelo convite, né? Sempre um prazer trocar ideias sobre o que a gente gosta de, não só de fazer, mas de atender, né? É a nossa rotina trabalhar com isso. Então é sempre legal trazer informações diferentes. Como você falou, sou médico, a minha especialidade é medicina esportiva. E a minha área de atuação dentro da medicina esportiva é mais a linha de consultório, né? Então, dentro da medicina esportiva, nós temos dois ramos bem distintos, que é a área do campo propriamente dito. Então, é o médico de um clube de futebol, de uma confederação, né? De alguma organização que está no dia a dia com atletas. E a outra linha, que é a que eu gosto e a que eu trabalho, que é a linha do consultório da medicina esportiva. Então a gente está mais voltado para a parte corporal, a parte estética corporal. Então eu trabalho bastante com emagrecimento, hipertrofia e melhora de composição geral, composição corporal de uma maneira geral, né? Então, o perfil dos teus pacientes é mais ou menos com quando eles te procuram, eles vêm com esse objetivo, né? Isso. 90% do meu público mais voltado para melhora de composição. Então são atletas de final de semana ou recreativos que não estão contentes, né, com a qualidade corporal ou com a rotina, então estão meio perdidos com relação à alimentação, que tipo de treino fazer, o que tomar de suplemento, né, como é que estão os exames. Então a minha linha de atuação é muito mais nessa área. Claro que eu tenho pacientes que são atletas, não atletas de alto rendimento, amadores e profissionais, mas é a minoria. A grande maioria do meu consultório é mais voltado para essa parte de emagrecimento e ganho de massa muscular mesmo. E a dor é uma queixa comum de quando eles vão te procurar ou durante o tratamento? Na medicina esportiva, a gente costuma dividir a dor de duas maneiras. Tem a dor boa, a dor positiva, que é a dor da hipertrofia. Então, os meus pacientes que buscam um ganho de massa muscular, a gente tem como um fator positivo a presença da dor, principalmente no pós-treino, né? Que é uma dor relacionada à microlesão muscular. E a hipertrofia nada mais é do que você reconstituir um músculo que foi microlesionado. Então, esse sinal de dor pós-atividade física com objetivo hipertrófico, para a gente é positivo. É um sinal de que o treino foi intenso, que o treino teve a microlesão e que se ele fizer uma alimentação legal, muito provavelmente ele consegue recuperar aquele músculo e, além de recuperar, fazer a hipertrofia, que é o que a gente quer. Então, esse tipo de dor eu tenho bastante no consultório e a gente chama de uma dor positiva, né? A outra dor voltada ao esporte seria a dor mais da fadiga, mais da cãibra, da acidose muscular. E esse tipo de dor está mais relacionado com um atleta de alto rendimento, ou se não com aqueles praticantes de atividade de uma duração maior. Então, uma maratona, né, os corredores, endurance. Então, essa galera que
exige da musculatura de uma maneira diferente, uma exigência mais aeróbica, a gente tem a dor que não é tão legal, que é a dor do acúmulo de hidrogênio dentro da musculatura, e esse acúmulo de hidrogênio vai fazer com que o músculo entre numa acidose, e essa acidose vai levar ele a uma fadiga, a um cansaço, ou até uma lesão propriamente dito naquela atividade, né? Então, a gente tem esses dois tipos bem diferentes de dor. O primeiro que, se a gente souber dosar, ele é positivo, e é um fator que eu consigo entender como está a qualidade do treino do meu paciente. E a segunda dor que não é tão legal, que já é um sinal de alerta, que provavelmente ele está sobrecarregando algum músculo específico, e aquela dor nada mais é do que um sinal que a gente precisa tirar um pouquinho o pé do freio, né? O pé do acelerador. Né? Acelerador. E como é que, para quem sente essa dor, como é que se diferencia ela no sentir? Porque elas têm um mecanismo bem parecido, assim, em termos de inflamação, da química excitar os receptores, tudo, né? Como é que se tem como descrever uma dor? Porque, por exemplo, uma dor aguda, normalmente a gente vê no consultório, as pessoas relatam como uma dor, é uma dor que pulsa ou enfacada, né? Como que a gente poderia diferenciar, assim? Essa dor da hipertrofia, ela está muito relacionada nas 24 horas pós-exercício. Então, é uma dor mais aguda, né? Uma dor mais voltada à queimação muscular propriamente dita, certo? Então, e a gente consegue perceber que é o estímulo positivo, porque ela, 24 horas depois, na maioria das vezes, não tem mais a dor. E não persiste nenhum sinal inflamatório. Então a gente não tem sinal de rubor, de edema, de calor, nada disso. Foi uma microlesão muscular que já se regenerou, e essa microlesão foi oriunda daquele esforço que ele fez no momento, o esforço hipertrófico, né? Já aquela dor mais relacionada à acidose é uma dor ela é mais intensa. E ela é mais, na maioria das vezes, ela é associada mais eles chamam de uma dor mais chata. E muitas das vezes uma dor limitante. Que, dependendo do esforço que o paciente está, ele tem que parar aquela atividade. E na maioria das vezes é só parando a atividade que a dor melhora. Porque enquanto você não recuperar esse acúmulo de hidrogênio dentro do músculo, você vai continuar tendo o estímulo da acidose e vai continuar tendo a dor. Mas essa segunda dor ela está muito relacionada durante o exercício. O primeiro tipo de dor, a dor da hipertrofia, ela vem no pós-exercício. E essa segunda, que é a dor mais da acidose, ela vem durante o exercício. E no geral, os pacientes lidam bem com essas dores? A primeira dor, a dor da hipertrofia, todos eles procuram. Aí é um dos pontos que a gente avalia. A gente sempre pergunta se durante o treino ele sente a dor, ou se no pós-treino imediato ele sente aquela dor mais de queimação muscular, né? Então, esse tipo de dor de hipertrofia, na maioria dos pacientes, eles têm uma sensação boa, uma sensação benéfica de que o treino foi bem realizado. Obviamente que isso a gente está generalizando, né? Porque mesmo esse tipo de dor, se a gente não cuidar, ele pode se tornar negativo, pode evoluir a uma lesão, uma ruptura de fibras, qualquer coisa assim. Então também não dá, mesmo essa dor que a gente chama de benéfica, ela não pode ser muito intensa, porque provavelmente foi um estímulo maior do que o normal. E isso pode ter consequências, né? Já a dor do exercício, a dor da acidose, ela é queixa, ela entra como uma queixa mesmo. Então, o paciente que tem esse desconforto, ele nos relata, e a gente tenta entender o que pode estar levando ele a chegar a esse ponto. Ou ele está treinando errado, né? Ele está numa pegada muito mais intensa do que era para ele ter, ou ele não descansou, ou ele não comeu legal, então a gente tenta, ou ele está com falta de algum micronutriente, alguma coisa assim, então a gente tenta entender o que aconteceu, corrigir para essa dor não voltar a ter, né? Porque nesse caso ela é um sinal negativo, e além de ser negativo, ela é um sinal de diminuição de performance, ele não consegue melhorar o rendimento dele por causa da dor.
Sim. E falando na parte dos hormônios ali, a gente sabe que o estrógeno, a progesterona, a própria testosterona tem um envolvimento também com a percepção de dor, né? Isso, por exemplo, nas dores musculoesqueléticas, não tão relacionadas ao esporte, mas de uma maneira geral, ela também vem envolvida num contexto, por exemplo, de sobrepeso, de falta de sono, de alteração da disposição, né? Então, isso também seria um ponto para ser avaliado num caso mais complexo de dor, né? Com certeza. Toda essa parte hormonal está 100% ligado não só à dor, mas à percepção da dor. Então, um paciente com alguma desregulação hormonal, principalmente a gente está falando de hipo, né, de baixa produção hormonal, ele vai ter uma percepção de dor muito diferente. Às vezes ele vai ter uma dificuldade maior de sentir o desconforto numa hora que precisava, e aí ele pode sobrecarregar, né? Ele não tem essa sensação da dor, ou até o contrário, ele pode ser um paciente mais sensível, né? Então a desregulação hormonal pode jogar ele tanto esse nosso limiar tanto para cima quanto para baixo. O que a gente tem certeza é que o cara que não está bem regulado hormonalmente vai ter alguma alteração dessa parte de dor. Para mais ou para menos, não se sabe, mas com certeza ele tem alguma alteração nesse ponto, sim. Uhum. Porque às vezes tem casos de dor que persistem, assim, e que a gente já fez, a gente, o físio, por exemplo, e os médicos que estão acompanhando, já fizeram várias condutas e a gente não consegue obter um resultado positivo de alívio da dor, né? Mas, em geral, o que a gente vê que é pesquisado, assim, é a percepção da dor, né? Em nível de escala ali, de 0 a 10, o que a pessoa relata. Às vezes é pedido algum exame, sempre de imagem, às vezes um hemograma ou algum exame mais para pesquisar essa parte do metabolismo, mas no geral a gente vê que o metabolismo, no caso das dores musculoesqueléticas, é deixado um pouquinho de lado, assim, né? Às vezes até a gente quer explanar coisas, por exemplo, ver que o paciente tem uma desregulação de pressão arterial, ver que ele tem sintomas depressivos, coisas que precisavam ser olhadas nesse aspecto e às vezes não é uma prática para se olhar dentro da dor, né? Uhum. Essa parte como que tu avaliaria, né, uma queixa, um perfil de paciente teu que tem uma queixa de dor que foge dessas comuns, como que tu avaliaria? Essa avaliação da dor propriamente dita, a gente eu acho que gradativamente as coisas estão mudando, ela tem que ser um foco multidirecional, né? Tem que ser, não, antigamente a gente via que a avaliação era muito local. É uma dor muscular, vamos buscar o músculo, né? É uma dor de cabeça, vamos ver o que tem na cabeça. Hoje a gente sabe de toda a interligação entre todos os nossos sistemas e que uma coisa funciona completamente dependente de outra. Então, essa relação para a pesquisa da queixa de dor, eu acho que tem que ser obrigatório. O médico, a físio que está lá em contato, às vezes, todo dia com o paciente, tem esse feedback, né, de saber que tipo de dor, qual é o ponto que ele sente, que movimento que acaba incomodando, e aí sim uma coisa vai sendo ligada na outra. Mas você focar um ponto específico, eu acho que provavelmente vai acabar passando batido alguma causa ou até alguma consequência dessa dor, e lá na frente isso provavelmente vai acarretar algum prejuízo. Então você buscar pontos diferentes, né, buscar maneiras diferentes de avaliar a dor, e aí entra toda essa avaliação metabólica, não só a avaliação de imagem, né, mas a avaliação metabólica é fundamental. Eu acho que isso tende, ou a gente torce para que isso aconteça, a ser cada vez mais a prática, né? Sim. E em termos de comportamento assim do paciente, porque a gente vê que, como tu diz, a dor do pós-treino ali,
a pessoa já espera por ser como se fosse um resultado positivo, né? Então ela já encara aquela dor de uma maneira diferente do que ela encararia uma outra dor, né? Tu não acha que essa é uma ferramenta, uma estratégia mental de encarar outras dores também? A gente enxergar a dor de uma outra maneira? Poderia ser, acho que é uma estratégia bem interessante. Esse ponto que a gente falou ali do paciente que busca a hipertrofia, ela se torna positiva porque ele tá muito vinculado o resultado à sensação da dor, o resultado positivo, né? E na maioria dos outros casos, a gente ainda liga a dor com um ponto negativo, com alguma coisa ruim. Então, Sim. esse meu paciente, ele tem essa sensação, entre aspas, boa da dor, porque ele sabe que essa dor está trazendo o que ele buscou, né? No dia que ele treinou e não teve dor, ele liga aquele dia que o treino não foi tão intenso quanto deveria ser. Então, ele consegue fazer um paralelo positivo de dor e resultado. E a gente sabe que isso não acontece em outras situações. Então, talvez por isso essa avaliação ainda muito mais negativa da dor em situações que às vezes não necessariamente ela seja negativa também, né? E eu estava pensando uma informação, até eu nem não sei com relação a isso. Porque se uma dor negativa, assim, uma dor patológica, quanto mais estímulo o cérebro recebe dessa dor, mais propenso o corpo tá para sentir mais dor, né? E até cronificar em alguns casos. Mas isso não acontece com a dor do treino, né? A Não, pessoa não fica mais disposta a desenvolver uma dor. por isso que é importante tudo estar interligado, né? Não só o treino, mas a recuperação, ele fazer uma recuperação adequada. Então a gente sabe que tem que ter ali 24, 48 horas de recuperação daquele músculo que a gente treinou hoje. Tem que ter uma alimentação legal, tem que conseguir descansar bem, tem que estar com toda a parte da suplementação em dia, porque senão mesmo essa dor positiva, ela pode se tornar negativa cronicamente, como você falou. E aí vira uma lesão propriamente dita, né? Então, Sim. não necessariamente a dor do treino é sempre positiva. Ela vai ser positiva se você estiver fazendo todas as coisas corretamente. Aí ela vai nos trazer a parte boa. Mas se a gente errar em algum ponto, principalmente sobrecarregar a musculatura, não deixá-la recuperar, essa microlesão que poderia nos dar toda a hipertrofia, ela pode virar uma macrolesão e daqui a pouco uma ruptura muscular ou qualquer outra coisa parecida também. E tem uma diferença de gênero, assim, do homem e da mulher com relação a essas dores? Você fala mais no sentido de percepção de dor? Isso. É difícil te dizer porque, na maioria das vezes, o homem, eu tenho mais pacientes masculinos que buscam hipertrofia do que pacientes femininos. As mulheres, na maioria das vezes, buscam outro objetivo corporal. E, como consequência, um treino de hipertrofia é muito mais intenso do que um outro tipo de treino, né? Mas se a gente for traçar um paralelo entre um homem e uma mulher que estão buscando hipertrofia, eu acredito que essa sensação de dor é muito parecido, é muito individual, na verdade, né? Depende muito do quanto você entende o que é um treino bem feito e de quanto você consegue recuperar todo o entorno, né? Consegue dar esse tempo necessário para o corpo se recuperar e depois no outro dia você dá um estímulo novamente e assim gradativamente essa dor vai se tornando cada vez a sensação menor. Mas eu não consigo te dizer se o homem tem uma sensação maior de dor do que a mulher nessa parte do treino. A gente sabe que o homem, de uma maneira geral, tem mais percepção da dor, né? Reclama mais. Mas a parte do treino, eu acredito que é mais ou menos parecido. Até porque a mulher, quando bota na cabeça que vai treinar forte, ela treina bem. E principalmente membros inferiores. Então a gente meio que perde um pouquinho essa comparação, né? Interessante. E para ti, como
profissional e também como atleta ou praticante de atividade física. Qual que é a tua definição da dor? Como é que tu encara a dor? No quesito ganho de massa muscular, eu encaro essa sensação de dor como algo positivo. Mas isso tem que ser trabalhado muito. Como eu te falei, é muito individual, né? A gente tem que cuidar para esse limiar não ser ultrapassado, porque realmente, senão tu acaba virando mais patológico do que fisiológico. Então, dependendo do tipo de treino que você está fazendo, dependendo do seu objetivo, dependendo da sua genética, de todo o contexto que está envolvido, ela tende a ser positiva, pensando nessa parte estética, né? Nessa parte corporal. Mas é uma linha muito tênue. Se você não cuidar, ela pode virar patológica. Como a gente tem muito exemplo de pacientes que começam a ter lesão de cotovelo, lesão de ombro, lesão de coluna, que começou com uma dor boa e essa pessoa não teve essa percepção, continuou estimulando e aumentando carga, essa dor virou inflamação crônica, e aí virou uma epicondilite, uma bursite, hérnias, de uma maneira geral. Então ela é positiva até o ponto que você entende esse limiar. A partir do momento que você perde essa percepção, independente do que possa ter acontecido, muito provavelmente, se não tiver ninguém para te corrigir, ela vai virar uma dor patológica. E aí ela já perde todo o benefício que a gente precisava dela. Então, só para a gente compreender, a dor então relacionada ao esporte em termos de mecanismo, ela acontece no músculo, tanto daí provoca ali uma repercussão tanto circular quanto da circulação quanto da percepção dos nervos, né? E aí com essa sensação pode ser prolongada e interpretada de uma maneira negativa se esse processo não for recuperado, né? E aí essa informação chega como uma lesão ou como algo que precise se proteger mesmo. Daí, perfeito, talvez a diferença da fadiga mesmo, que é quando esse processo não se recupera e aí é marcado como aparecem as reações de proteção, tudo isso, né? Posição antálgica. Isso. A fadiga, ela está muito mais relacionada com o metabolismo, né? É muito mais alteração mitocondrial. Então lá seria muito mais por acúmulo de hidrogênio, né? Quando a gente começa a produzir ATP, a produzir energia, a gente começa a acumular demais o hidrogênio, lactato de uma maneira geral também, e não chega um ponto que a gente não consegue retirar esse hidrogênio de dentro da musculatura de uma maneira tão eficiente. Enquanto nós retiramos hidrogênio e entra o oxigênio, está tudo certo. Você tem um desconforto, mas ainda consegue fazer a tua atividade. Quando esse mecanismo inverte, quando entra menos oxigênio quando fica mais hidrogênio e entra menos oxigênio dentro da musculatura, aí você tem um meio ácido ali dentro. E o músculo não trabalha no meio ácido. E aí você começa a ter fadiga e provavelmente vai evoluir para cãibra e vai ter que parar a atividade. A dor da hipertrofia, sim, é uma dor muito mais de microlesão, né? É uma inflamação muscular. E essa inflamação que a gente está falando, que se você não tiver o cuidado e não tiver o tempo de recuperação daquele músculo, tanto o tempo de repouso quanto a alimentação que vai ajudar nessa recuperação, essa inflamação você acaba tornando crônica. A fadiga muscular é difícil ela evoluir para cronicidade porque você não vai conseguir manter a atividade, você vai ter que parar por causa da dor, né? A hipertrofia não, aquela dor da hipertrofia, se a gente não cuidar, aquela microlesão, ela deixa de ser benéfica e começa a aumentar até o ponto de se tornar uma lesão patológica mesmo.
Uhum. E esses hidrogênios aí que acabam sobrando no meio, na fadiga, eles não são capazes de, às vezes, irritar a própria parte de receptor químico, né? É Também isso aí, pode. é isso mesmo. Aham, é isso aí. Além de tu não conseguir eliminar, de tornar todo esse meio ácido, como o nosso Uhum. músculo não é feito para isso, né? Com certeza toda a parte química de reação, de receptores de uma maneira geral, já não funciona tão bem. Aí já não entra tanto potássio, o sódio já não consegue fazer a função que ele precisa, e com certeza tudo isso vai culminar com uma cãibra ou uma fadiga muscular. É bem isso aí mesmo. Então, a dor relacionada ao treino é a frase no pain, no gain, ela é verdadeira para isso, né? Exato, é isso aí. É No bem isso. geral, as dores por lesão ou associada a uma lesão ou interpretada como uma lesão, as pessoas acham também, às vezes elas vão para fisioterapia achando que se elas não tiverem dor na físio, a físio não está funcionando, né? Às vezes a gente está fazendo um alongamento em alguém e a pessoa diz, não, pode forçar, pode forçar. E às vezes tu não quer aquela dor, porque aquela dor vai ser um estímulo nociceptivo e não um relaxamento muscular, né? Então, daí isso é uma coisa que a gente vem tentando modificar essa visão de achar que dor está relacionada com uma lesão, nem sempre né? Às vezes o corpo interpreta aquilo como uma lesão, mas ela não é uma lesão propriamente dita, né? E essa é uma visão interessante, assim. Eu conversei com um treinador de uma academia que eu gravei um vídeo e daí a gente falou sobre essa percepção também da dor. Ele falou que ele treina lutadores e desse perfil deles encararem não só a dor, mas o sofrimento também, porque daí a pessoa que está acostumada com isso, ela leva para a sua vida isso, né? Uhum. Ela muda o comportamento, ela muda a maneira de encarar todas as coisas com isso, né? Perfeito. Não, é exatamente isso que a gente vê na prática. Assim, não é tanto a minha rotina de consultório, mas quando a gente pega um atleta, o perfil é totalmente diferente, né? A abordagem que a gente faz é totalmente diferente. Principalmente nessa parte de dor. A gente vê que é uma percepção diferente, é um limiar de dor diferente, está muito relacionado a isso. Eu só vou evoluir se eu tiver dor. Alguns ainda têm a ideia que eu só vou evoluir se eu tiver lesão. Então eu tenho que sobrecarregar, né? E aí a gente acaba perdendo totalmente a noção do que está fazendo. E esse Sim. cara provavelmente lá na frente vai virar uma lesão patológica e vai ter que ficar afastado do treino e o rendimento com certeza acaba caindo. Vai cair. Então, essa parte de dor para atleta é muito complicado, porque ainda se tem essa noção de que eu preciso ter dor, e é dor intensa, não necessariamente muscular, dor geral, né? Então a gente Aham. acaba às vezes ainda tendo que trocar uma ideia com relação a isso. Eles têm que entender que não, é como você falou, não necessariamente a dor é um sinal positivo. Tem Uhum. coisas que a gente não quer, né? Tem pontos que a gente não precisa dela. Uhum. E a última pergunta que eu queria te fazer é os fatores emocionais e psicológicos, enfim, desses atletas e praticantes de atividade física, eles também interferem na dor do treino? Porque nas dores em geral a gente sabe que sim, né? Uhum. Com certeza. Tem alguns casos, por exemplo, a mulher no período perimenstrual, Uhum. ela vai estar muito mais sensível, sem dúvida nenhuma. Então, a gente consegue verificar que se a gente traça um gráfico de rendimento, sempre no período menstrual, os resultados dela são piores. Então, as Diminui. avaliações Uhum. que a gente faz quando cai no período menstrual sempre são piores. Ela acumulou um pouquinho mais de gordura, ela perdeu um pouquinho mais de massa magra, e isso quase sempre elas conseguem avaliar ou conseguem relacionar com um período ruim de treino, porque ela está mais cansada, porque ela tem mais dor, com menos carga, ela não consegue chegar no limiar que ela tinha antes.
Então, tem algumas situações que realmente a gente nota que a percepção da dor muda. Pacientes usando determinado tipo de medicamentos que vão influenciar na dopamina, na serotonina e todas as vias que a gente sabe que, querendo ou não, também influenciam em toda essa parte de receptores, também acabam perdendo um pouquinho essa sensação. Então, dependendo se eles estão bem medicamento, bem controlados com relação ao medicamento, se eles estão numa fase legal, quando tu pega um paciente com uma ansiedade, alguma coisa assim, nesse período que eles estão bem controlados, eles respondem muito melhor, eles têm menos sensibilidade à dor. Então você consegue entender que ele treina melhor, ele vai te trazer mais resultados. O paciente com sobrepeso e o obeso, que é um paciente inflamado de uma maneira geral, né, esse cara sempre vai ter um pouco mais de dor. E aí a gente não sabe muito bem se essa dor é por sensibilidade ou é pela inflamação crônica, ou é pela toda a desregulação hormonal que esse cara tem, mas com certeza ele tem algum desequilíbrio relacionado à dor, e isso influencia demais também na percepção dele, né? Então tem alguns, na verdade a gente sempre fala que cada paciente é uma história, por mais que a gente saiba que ele vai caminhar por um caminho, mas provavelmente vão ter algumas intercorrências que tu tem que entender e tu tem que levar em conta a individualidade. Né? Então, essa parte de percepção da dor eu sempre avalio muito individual. Não dá para eu comparar um cara que treina há 20 anos, que tem um perfil X, com um cara que tem um perfil muito parecido com ele, mas que começou a treinar há pouco tempo. Ou é um cara que usa uma determinada medicação, ou é uma menina que usa um anticoncepcional, qualquer coisa assim. Então, tudo tem que ser avaliado muito individual, né? Mostrar uma maneira diferente, um jeito diferente de se ver a dor, que na maioria das vezes ela traz pontos negativos, mas se a gente souber utilizar ela ao nosso favor, ela também tem coisas boas. Mas acho que assim, a mensagem mais importante é entender que sempre temos que levar em consideração a individualidade. Né? E esse trabalho interdisciplinar, eu acho que isso é fundamental. Ninguém consegue ter bons resultados trabalhando sozinho. Médico, nutricionista, fisioterapeuta, né? Todo o educador físico, né? Que está lá na ponta, que está com o nosso paciente no dia a dia, ele muitas vezes é o cara que nos traz esse feedback, por exemplo, da dor. Né? Ele consegue intensificar melhor, consegue caracterizar melhor o estímulo. Então, trabalhar sozinho hoje provavelmente não vai conseguir resultado. Né? E o paciente está muito consciente disso. A gente está vendo que cada vez mais ele entende que não é só o médico, que ele precisa procurar todo mundo, que todo mundo tem que estar se falando, tem que estar trabalhando junto, porque isso só tende a ter benefícios. Para o médico, para o fisioterapeuta, para o educador físico e principalmente para o paciente. Então, todo mundo sai ganhando, né?